Actualmente él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Curitiba, Brasil, y allá es el coordinador de la maestría en bioética. Además es el presidente de la Sociedad Brasileña de Bioética y es miembro de la mesa ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética. Además hace parte de la Red Bioética UNESCO. Thiago es un investigador muy joven y muy prolífico en el campo de la bioética, con bastantes publicaciones, y su área de mayor interés es la bioética global como una alternativa para hacerle frente a los conflictos actuales. Muchas gracias, Thiago, por haber aceptado la invitación. Para nosotros en la Universidad de Antioquia es grato contar con voces importantes en la bioética, particularmente en el ámbito pues ahora de la pandemia y lo que pudiéramos tener en cuenta para la toma de decisiones. Bienvenido, doctor Thiago. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias a todas y a todos que están en este espacio de intercambio, de reflexiones acerca de bioética en este momento. Agradezco la Universidad de Antigua. No conozco todavía personalmente, pero tengo excelentes referencias, entonces para mí es un gran honor, además de ter recebido esta invitação diretamente da doutora Mônica, com que tive o prazer de passar um dia de trabalho muito interessante, muito potente em esta querida Colômbia. Pido perdão, desculpas, excusas por mi portunhol, pero vamos tentando nos comunicarmos assim. Creio que será possível. Se haga alguma dificuldade, pido que os presentes perguntem, digam, que eu tento falar de algum outro modo, ou pido a ajuda de Mônica, que tem excelente português, em que vamos falar acerca de las perspectivas bioéticas em la toma de decisões em tempos de pandemia. Então, esta apresentação, esta reflexão, tem como base uma publicação, artículo que saiu recentemente de minha coautoria com meus colaboradores da Pontificia Universidade Católica do Paraná, aqui em Brasil, em que desde distintas perspectivas teóricas, ético-políticas de la bioéticas, pensamos em como cada uma delas poderia aportar diretrizes, normas, princípios, orientações gerais para a toma de decisões em tempos de pandemia. Esta publicação saiu em la revista Bioética, uma revista muito importante que temos acá em nosso campo em Brasil, e aquelas que tiverem interesse podem acessar o website da revista Bioética, e neste último número, o número mais recente, há este artículo com este título, exatamente este título. Então, este trabalho e, portanto, esta reflexão tem como pano de fundo o problema que estamos vivendo agora, esta questão que está passando por todo o mundo, sobretudo com mais intensidade neste momento em Europa e acá em nossa América como um todo, que tem a ver com as excepcionalidades das tomas de decisões durante a pandemia. Então, o ponto de partida é de que, em meio de situações excepcionais como esta, a sociedade começa a actuar em um modo excepcional. Isto é muito problemático quando falamos de ética, porque ética habla de normas, habla de diretrizes, habla de uma certa forma de uma estabilidade de regras que devem ser
preferencialmente aplicadas de um modo indistinto para que sejam justas. Pero, em situações excepcionais como estas, as exceções se tornam necessárias, impossíveis de não enfrentá-las. E neste contexto, então, se defendem abertamente, por necessidade, medidas políticas e comportamentos que não seriam aceitados fora deste contexto excepcional de pandemia. Em la atenção à saúde, que é o tema que nos importa com mais atenção nesta reflexão, estas tomas de decisões excepcionais têm a ver não somente com decisões locales, decisões clínicas, decisões hospitalares, mas também com decisões de definição de políticas públicas, com definições de regras e medidas de saúde pública. Então, todo o campo de saúde, neste momento, queda fragilizado frente às necessidades de exceções. E como, então, a bioética pode aportar a alguma base mais sólida para que estas decisões excepcionais tenham alguma justificativa ética para seguir. Primeiramente, é importante reconhecer com as experiências passadas, experiências epidêmicas passadas, ao largo da história, que estes desafios, como já estou me repetindo aqui, pero que eles são excepcionais, pero necessários, uma vez que não se pode dudar de aplicar medidas de emergências em situações que elas exigem. Todavia, é igualmente, ou talvez até mais necessário, rechazá-las, aquelas decisões excepcionais que não seriam aceitas quando o contexto se cambia ou se volve à normalidade. Esta é uma postura própria da bioética, ou seja, esta postura de considerar de frente ao problema, uma vez que o campo é espaço para prover orientações práticas para uma orientação descontextualizada. Eu pido perdão porque está passando alto. Bem, sigo. Esta posição da bioética se encontra eco em muitas perspectivas tradicionais que compreendem a ação moral como ação em contexto. Isto para dizer que, desde o ponto de vista puramente filosófico, o ideal é que as excepcionalidades não puderam não se passar, pero estamos falando de uma ética aplicada e no mundo concreto que estamos vivendo agora, de pandemia, repito, essas situações estão aí e necessitamos enfrentá-las. Então, que aspecto ou quais aspectos da bioética podem apoiar os melhores argumentos éticos para hacer frente a los conflitos generados por la pandemia de COVID-19 en este contexto de excepcionalidad? Vamos a reflexionar sobre isso, buscando, entonces, 4 correntes teóricas, 4 escolas de la bioética que apuntam, como veremos, distintos valores, distintos princípios, distintos encaminamentos, distintas perspectivas para a toma de decisões neste contexto. Hablaremos, portanto, do principialismo, do personalismo, do utilitarismo e da bioética social. Empezando por el principialismo, que é, de hecho, a base teórica, uma das bases teóricas mais antigas de nosso campo. Estamos falando do livro de Beauchamp-Childress, de 1979, no qual os autores
apontaram 4 princípios conhecidos, creio, por a maioria de vocês que já tiveram um contato com a bioética, e que seriam princípios basados em la autonomia, em la não maleficência, em la beneficência e em la justiça. É importante ponderar, compreender que estes princípios não são hierarquizados, espero que me compreendam, não tem uma hierarquia, não tem uma escala de valores entre eles que permita dizer a princípio que uno é mais importante do que outro. Todos os princípios em la teoria principialista têm a princípio a mesma importância. Isto significa, isso quer dizer que os princípios têm uma característica prima facie, ou seja, prima facie é uma expressão em latim que significa a primeira vista, em la primeira mirada. Então, em la primeira mirada, prima facie, nenhum princípio é mais importante que outro. Todavia, em la base teórica do principialismo se reconhece a necessidade de que em los contextos, em los casos concretos, estes princípios podem tomar uma hierarquia, uma escala de importância que solamente pode ser definido em cada caso. Então, em um primeiro momento, prima facie, são igualmente importantes, pero em uma segunda mirada, no contexto, a importância se define. E como se define a importância de los princípios em contexto? Primeiro, por verificar quais são os princípios dentre esses que são mais importantes em la cultura, em la tradição, em la vida cotidiana, donde se passa o problema. Então, pegando a pandemia, em alguns contextos culturais, como, sobretudo, em Ásia, e em boa parte também de nossa América Latina, o princípio mais importante tem a ver com a beneficência, com a necessidade de cuidado, com a necessidade de proteção, com a necessidade de fazer o bem ao outro, ou a la coletividade, aunque outros princípios que são importantes em outros contextos culturais, como a autonomia, quedam em um determinado momento em um segundo plano. E, ao contrário, é o mesmo, não em tradições mais anglo-saxonas, mais liberais, o princípio da autonomia, tradicionalmente, é mais importante do que os outros. Então, esta é uma primeira indicação de que, naquele contexto, a autonomia terá mais importância ou a beneficência terá mais importância. Um outro critério importante para definir a hierarquia de los princípios é compreender quais são desses princípios que estão sendo mais violados, ou seja, que necessitam de maior atenção. E então, esta vai ser uma indicação de que este princípio mais violado é mais importante de ser protegido, de ser considerado em la reflexão ética. Isso significa, portanto, que os princípios necessitam de um tomador de decisão que vai definir este grau de importância entre eles. E este tomador de decisão, que somos nós outros, que são os profissionais de saúde, os médicos, as médicas, os gestores, têm que ter, desculpe a redundância, um grado de virtude muito adequada para que esta determinação não seja uma simples vontade ou pior, uma manifestação de interesse de los tomadores de decisão, pero que seja em melhor interesse de la situação
involucrando, sobretudo, quando falamos de contextos de saúde, os pacientes ou a população em geral. Então, nestes contextos de exceção, como a pandemia, se necessita mais do que nunca de tomadores de decisão virtuosos, aunque as virtudes não sejam, em um primeiro momento, e na teoria principialista, o ponto de partida, porque o ponto de partida são os princípios. Todavia, nesses contextos excepcionais em que necessariamente poderá haver a negação de um princípio para poner outro, estas virtudes se sobressalen. Então, um ponto que se distingue, neste caso da pandemia, é este desacordo entre a autonomia de las pessoas, por exemplo, ir e venir, versus a necessidade de isolamento social ou de quarentena, que se justifica pela não maleficência da coletividade. Ou seja, a autonomia de uno não pode justificar o dano, o mal a outro cercano ou a outro coletivo. Então, há uma necessidade de reconhecer que, neste contexto excepcional, a não maleficência se toma mais importante, sobretudo em um contexto não somente cultural, mas também socioeconômico de nossa região, em que a coletividade se encontra muito vulnerabilizada, sem acesso adequado aos cuidados de saúde, etc. Então, o principialismo não daria, a princípio, uma resposta lista. O principialismo apontaria a necessidade de considerar esses 4 princípios e, neste contexto de situações excepcionais, como prima facie, chefando em consideração as virtudes, a falta de interesses oscuros, etc., de los tomadores de decisão. O personalismo é a outra perspectiva teórica da bioética que utilizamos para reflexionar sobre isso, sobre esta situação. O personalismo tem uma base mais teológica do que necessariamente filosófica, como é o principialismo. Está basada, sobretudo, em uma perspectiva teológica cristiana, sobretudo católica, que define o ser humano como um sujeito especial. Especial porque tem uma dignidade que vem do hecho de sermos, de las pessoas serem, uma criação de um Deus sagrado, que hizo a humanidade a sua imagem e semelhança. Não sei se diz semelhança, me perdoa, mas tenho certeza que me compreende, que isso é igual. Então, esta característica especial de los seres humanos apunta um valor especial que é a dignidade. E a dignidade, nesta perspectiva personalista, e também nas outras perspectivas, incluso laicas, que trabalham com o fundamento da dignidade, como os direitos humanos, considera a dignidade como um fundamento universal e equânime. Nenhum ou nenhuma pode ser, ou pode ser mais digno do que outro. Por quê? Porque todos são igualmente a imagem e semelhança deste ser sagrado. Então, distintamente do principialismo, em que aceitamos que pode haver uma flexibilização de los princípios, em um caso concreto, no personalismo isso não é possível, porque a dignidade é o único valor considerado como equanimamente, igualmente universal. Não há contexto que justifica relativizar a dignidade humana. Então, nenhuma vida pode ser descuidada, relativizada ou depreciada, quer seja por el melhor interesse da coletividade. O que permite o personalismo, todavia, é um compromisso personal de indivíduos que têm uma
consciência, que tem uma força moral, que tem um conhecimento, que tem uma virtude de autonomamente abrir manos de sus direitos ou de seus valores, por exemplo, como o direito de ir e venir, em nome de la proteção de la sociedade, de los demás indivíduos. Pero se vamos falar no contexto mais de toma de decisão clínico, por exemplo, quando é necessário distribuir ou definir quem terá acesso a uma ventilação mecânica por conta da COVID, aí não há critério algum que pueda dizer que uma pessoa deve ter mais prioridade do que outra. Não importa se é mais velho, se tem mais plata, se tem menos idade, todos serão igualmente importantes. E, todavia, uma pessoa com esta força moral incrível pode abrir mão voluntariamente, conscientemente, da ventilação mecânica em nome de uma outra pessoa, quer seja qual for. Então, essa é a única possibilidade de distinguir um padrão de alocação de recursos com base em sacrifício voluntário. Isto é o que o personalismo permitiria. Então, como elegir que paciente deve ser tratado, neste caso de ventilação mecânica, com base no personalismo? Bem, no personalismo, só pode dizer ao profissional de saúde que a vida de todos os seres humanos tem igual dignidade e apreço, por lo que deve salvar ao maior número possível de pessoas. Veja que não estou falando aqui de salvar o maior número de jovens, estou falando de salvar o maior número de pessoas. Hago esta distinção porque falarei em seguida do utilitarismo, em que há critério similar, pero com implicações distintas. Então, como disse, às vezes se informa que paciente renuncia conscientemente ao tratamento em nome de outro. Isto é gesto nobre acolhido pela perspectiva personalista. Em todo caso, o personalismo só pode dizer, aí estamos repetindo, não? Acabei me repetindo acima. Pero há uma ilustração acá que apunta como seria a resposta que considero frágil do personalismo para este contexto excepcional, evidentemente, que seria o seguinte, não? Então, como elegir que o paciente deve ser tratado? Se podem ilustrar os limites do personalismo como um exemplo. Vamos suponer que uma guarderia se incendia e alguém entra a salvar os ninhos. No entanto, esta pessoa só salva a los niños que estão mais cerca da porta e os que se pode chegar mais facilmente para ser salvo. Um personalista, um teórico personalista da bioética, aceitaria esta condição com o seguinte racionamento: a opção de la gente salvador seria salvar a todos. E isso é o melhor que pude. E o melhor que pude foi salvar aqueles que estavam mais cercanos da porta, não? Então, essas perspectivas aceitaria isso, pero não aceitaria se a priori houvera um critério determinado de la gente para salvar as pessoas que consideram mais valiosas, quer seja por serem menores, por serem maiores, por terem mais condições de saúde ou não. Então, veem que neste caso foi a situação que definiu o que seria mais importante salvar, que seriam aqueles ninhos mais cercanos da porta, e não uma definição moral prévia. Alguém pediu a palavra em chat? Apareceu aqui, manos arriba. Não? Então, sigo. O utilitarismo é outra corrente teórica importante que está na base das reflexões bioéticas.
o utilitarismo tem uma base consequencialista, é uma forma de consequencialismo ético, e o que significa que o utilitarismo vai definir como certo ou como errado, como não certo, uma situação solamente com base em los resultados de la toma de decisão, e não com base em princípios previamente definidos, como o principialismo ou o personalismo. Então, a validação se dá o rechazo de las decisões com base em la evaluação de suas consequências e não de las motivações, de los motivos, de los valores, de los princípios que las precedem. E quais serão as consequências? Quais serão as consequências aceptadas? Serão aquelas que resultem as melhores consequências entendidas como a distribuição do maior bem e do menor mal ao maior número de pessoas. Especificamente entendido o maior bem como prazer, e neste caso de discussões em saúde, podemos entender prazer como saúde, e mal como a dolor, como a enfermidade. Então, o utilitarismo tem como, se pode dizer, um racionamento prévio, que é este equilíbrio entre bem e mal, pero que só se define com base em um caso concreto e em avaliação das consequências. Em saúde pública, o princípio utilitarista señala que o correto é priorizar os recursos que proporcionam mais saúde ao maior número possível de pessoas durante o maior tempo possível. E este ponto de considerar o maior tempo possível hace uma distinção importante frente ao personalismo, porque aí já podemos considerar um elemento etário, um elemento de idade, porque se houver a possibilidade de salvar solamente um ninho ou solamente uma pessoa de mais idade, o utilitarismo puro, estamos falando do utilitarismo puro neste momento, diria que, visando as melhores consequências para o maior tempo possível, o correto seria salvar a pessoa que tem mais possibilidade de sobreviver durante o maior tempo possível. E, de hecho, esta resposta utilitarista tem sido uma das respostas estándares em muitos países, sobretudo em início, no começo da pandemia, houve muita priorização nas unidades de terapia intensiva, sobretudo em Itália e também em França, das pessoas mais jovens, em detrimento das pessoas maiores, tanto assim que em um momento agudo da pandemia iniciar naqueles países, a indicação seria de que as pessoas mais velhas sequer pudieran sair de suas casas para procurar acesso à saúde, porque não teriam, porque a prioridade seria para pessoas mais jovens. Isto seria inaceitável e é inaceitável desde a perspectiva personalista, mas também desde a perspectiva de direitos humanos, porque nenhuma pessoa pode ter sua dignidade flexibilizada por uma questão de idade. Não se habla do problema de ageísmo, creio que seria em espanhol, que é este problema da discriminação das pessoas mais velhas com base em este argumento puro da idade. Então, segundo o cálculo utilitário, as pessoas maiores teriam menos tempo de vida e, por lo tanto, menos possibilidade de desfrutar do prazer, da saúde, da felicidade, e, por lo tanto, justificaria a exceção de mantê-las sem acesso a priori aos cuidados de saúde na pandemia. E aí, finalmente, o último seria a bioética, a última corrente seria a bioética social, entendida em nosso trabalho como, sobretudo, as bioéticas produzidas em América Latina, em um contexto de consideração dos limites das correntes
principialistas e também das correntes europeias, personalistas, e que consideram as determinações sociais, econômicas, políticas e históricas, sobretudo históricas, eu destacaria, de los conflitos bioéticos de nossa região. E estas determinações tornam a situação mais compleja, sobretudo quando estamos falando de la pandemia e de suas consequências. Desde o ponto de vista ético-político, as bioéticas latino-americanas, que estamos chamando de bioética social, têm um compromisso, a princípio, com os mais vulneráveis, por consideração destes determinantes sociais, econômicos, históricos. Então, este compromisso a priori de priorizar os mais vulneráveis desde já é uma característica que está na bioética de proteção, na bioética de intervenção, e nas reflexões de autores latino-americanos que falam da interface de bioética e direitos humanos. E também há em comum, nestes pontos de que chamamos de bioética social, uma ênfase em la responsabilidade do Estado em la proteção destes grupos historicamente mais vulneráveis. Então, como já sinalizei, a principal contribuição da bioética social no contexto da COVID-19 seria apontar a priorização da atenção aos grupos socialmente mais vulneráveis. Há uma preocupação que se destaca nestas abordagens sociais da bioética latino-americana, que é um conceito nosso, um conceito que surgiu acá em nossa região, que é o conceito de mistanásia, ou seja, de morte social. Quando falamos de eutanásia, estamos falando de uma antecipação da morte, por desejo, evidentemente, de uma pessoa. Mas quando estamos falando de mistanásia, que foi um conceito desenvolvido por um brasileiro chamado Márcio Fabre dos Anjos, um teólogo, este autor apontou a mistanásia como a antecipação da morte, não por vontade, pero por a situação do contexto social. Esta mistanásia é uma antecipação desnecessária e evitável de mortes. Então, sempre quando temos mortes, sobretudo em grupos, mortes que poderiam ser evitadas e mortes que são causadas por condicionantes sociais, estamos falando de mistanásia. Para aqueles que não conhecem este conceito, sugiro que procurem. Não há tanta produção, creio, em espanhol, mesmo em português, há poucas. Eu recentemente publiquei um capítulo de um livro sobre bioética e COVID-19, em que discuto com orientando, uma pessoa que oriento na dissertação de maestria, e no qual discutimos a mistanásia no contexto da pandemia de COVID-19. Este livro se chama Bioética e COVID-19. Foi organizado por uma autora chamada Luciana Daldalto, o apelido é Daldalto, e está disponível em Amazon, desafortunadamente, somente em português. Pero há outros trabalhos que vocês podem buscar. Creio que é importante considerar esta contribuição da bioética social para este tema. A bioética de proteção, que é a outra corrente e é incluída nesta bioética social, apunta dois conceitos que me parecem muito inovadores e muito importantes conhecê-los, que são os conceitos de vulneração e de sujeitos vulnerados. Então, a bioética de proteção parte da consideração de que todas as pessoas são vulneráveis porque todas estão suscetíveis ao risco. Pero há processo social de vulneração em que esta vulnerabilidade, que em um primeiro momento é igual a todos, torna, em caso concreto, pessoas desigualmente vulneradas. Então,
vulneradas são aquelas pessoas que saíram da vulnerabilidade e por um processo social, de determinação social, foram mais heridas, sofreram mais danos, foram excluídas, enfim, se tornaram vulneradas desigualmente, injustamente. E a bioética de proteção vai chamar a atenção para a necessidade de proteção justamente deste grupo, de los mais vulnerados. Bioética de proteção, puxada por dois autores, inicialmente, Fermín Roland Schramm, um brasileiro, e Miguel Kotov, um chileno. Finalmente, a bioética de intervenção, que foi desenvolvida por dois brasileiros, Vanelli Garrafa e Dora Porto, e que aponta para a necessidade de intervenção, tendo aí, neste caso, uma forte ênfase no papel e no rol do Estado, para favorecer a los mais excluídos, marginalizados e vulnerabilizados. Esta corrente é a que mais apunta para a necessidade de priorizar desde já os mais vulneráveis. E aqui se repetiu. Não, desculpa, há uma corrente que é mais nova, que chamamos de bioética crítica, que foi desenvolvida por meu orientador de doutorado, Cláudio Lourenço, e por mim, em minha tese exatamente nessas teses de doutorado, em que chamamos de bioética crítica, uma abordagem da bioética social, da bioética latino-americana, que tem como base estes elementos que estão em las outras, as considerações de los determinantes sociais e a responsabilidade e compromisso com os mais vulneráveis, pero que em lo qual agregamos os referenciais de los estudos de la colonialidade, em que se apunta aí o que chamamos de universalismo ético negativo. O que significa esse universalismo ético negativo? Significa compreender que em todo o mundo há pessoas ou grupo de pessoas sofrendo igualmente, no sentido das causas, e não evidentemente das consequências, pero com a mesma causa, tem sofrido os efeitos negativos da globalização econômica e das formas de colonialidade que se hacen presente todavia hoje, que se marcam com a questão do racismo, com a questão da exclusão das mulheres, com a perseguição e extermínio das populações autóctones das regiões. Então, estas distintas pessoas e grupos que são muito diferentes entre si, têm uma causa comum de sofrimento, que é a globalização econômica. Então, aí encontramos um ponto universal, pero universal mal, universal negativo, universal de sofrimento. Pero este universal negativo de sofrimento apunta justamente para uma necessidade de proteção, de intervenção, de cuidado, de mirada especial de atenção a estes grupos. Então, todas estas correntes vão apontar isto, que os parâmetros de tomada de decisões, tanto no contexto clínico, como nas definições de protocolos de saúde pública, de políticas de saúde pública, devem priorizar os grupos historicamente, economicamente, socialmente mais vulnerabilizados, desprotegidos ou explotados. Priorizar, veja que isto não é fácil, porque estamos dizendo que se há que definir uma ventilação mecânica, o critério por esta bioética social será priorizar ao mais pobre, ao mais excluído, ao indígena frente ao branco. Isto é duro dizer, pero dizemos e defendemos que, además de proteger estes grupos que já estão historicamente sofrendo, priorizar estes grupos ante a maior crise sanitária dos últimos tempos, não só repararia uma aceitável injustiça histórica, sendo que também seria uma forma de apontar didaticamente hacia uma nova organização social pós-pandêmica, mais justa e ética, e que não repita as estruturas de desigualdade que se marcam tão presentemente neste contexto de globalização econômica liberal.
Entonces, resumidamente, finalizando mi presentación, hechas estas consideraciones, se presentan en este artículo, ¿no? Repito, está en nuestro artículo, se presentan algunos parámetros para la toma de decisiones en este momento de pandemia. Uno, nunca razonar con base en teorías que escalonan el valor y la dignidad de la vida. No existe un criterio para definir que un humano vale otro, a princípio. Elegir pode ser necessário, e está sendo necessário, pero resumir a decisão ao critério de idade, sobretudo, é reduzir a complexidade da situação e assumir uma postura ideológica em detrimento da reflexão ética. Manter sempre en el horizonte a búsqueda de la beneficência e o respeito à autonomia de los pacientes. Afirmar cada dia é o propósito de cuidar bem de todos, quando o cuidado seja decisivo para manter a vida, respaldar o princípio da justiça, que implica no propósito de salvar o maior número possível de pessoas. Quando a dramaticidade da vida cotidiana impõe eleições, a decisão baseada em critérios técnicos deve ter como objetivo salvar o maior número de pacientes. E repito, em nossa região, o maior número de pessoas, o maior número de pacientes são pertencentes a estes grupos historicamente excluídos. Se devem, por lo tanto, evitar leituras reducionistas que induzem a deliberação baseada em um solo critério. Há que considerar este contexto e essas determinações. Nunca deixar de analisar criticamente as normas e seu contexto, buscando defender as políticas públicas que promovam o direito à saúde e que fortaleçam os sistemas de saúde, para que no futuro não se repita esta situação excepcional, pelo menos não com a mesma severidade. Finalmente, compreender que a responsabilidade personal dos profissionais de saúde e mesmo dos gestores tem limitações no contexto excepcional. Quando as condições estruturais da atenção da saúde fazem impossível salvar a alguém, a perda de um paciente não pode considerar um ato deliberado do profissional que presta a assistência. Há que considerar o sofrimento das pessoas que estão tomando estas decisões excepcionais. Então, muitas graças. Este é meu correio eletrônico que estou à disposição para envio de materiais, de bibliografias ou para qualquer outra necessidade neste campo de ensinança, investigação e reflexão acerca da bioética. Muitas graças. Doctor Thiago, muchas gracias por su exposición. Mientras empiezan a formularse las preguntas, yo quisiera saber si ustedes en Brasil tuvieron alguna experiencia como en la construcción o en la configuración de algún comité para esa toma de decisiones, basado no solamente en los criterios técnicos que sin duda son indispensables, sino también en eso que mencionaba al principio, de que esos tomadores sean virtuosos a la hora de la aplicación de los diferentes principios, de los derechos. No, desafortunadamente não se estabeleceu, pelo menos não como política pública, um comitê ou uma instância de apoio à toma de decisões com base em critérios éticos. No Brasil, especificamente, de modo distinto aos outros países de nossa região, da maioria dos países de nossa região, nós estamos acá com um governo que faz tudo para prejudicar a pandemia e não para ajudar. Esta é a verdade. O presidente e seus ministros negam hasta hoje a gravidade da situação, negam recursos, negam investimentos, negam, são negacionistas. Então, desde o ponto de vista de gestão e de políticas públicas, estamos muito desamparados no Brasil. O que há são províncias ou instituições pontuais que estão fazendo um pouco a mais para proteger a população, pero não se estabeleceu
institucionalmente comitês ou instâncias de bioética para ajudar. A Sociedade Brasileira de Bioética apontou e vem apontando critérios, recomendações, diretrizes, pero é uma sociedade científica e tem suas limitações. Então, o Brasil não é exemplo neste momento, desafortunadamente. Bien, preguntas de los asistentes. Muy buenos días, mi nombre es Julián Ramírez, profe, soy médico internista y profesor del Departamento de Medicina Interna. Le tengo la siguiente pregunta, profe. Seguí con mucha atención el planteamiento acerca de proteger a los más frágiles, pero me pregunto si esa postura también no sería discriminatoria de otro tipo de población. Muchas gracias, profe. Es una buena pregunta, Julián, agradezco. Yo voy a responder sinceramente que sí, que hay una discriminación, pero vamos a reflexionar un poco acerca de esta palabra discriminación. Discriminación significa distinguir a princípio, ¿no? Separar. E a discriminação pode ser positiva em alguns casos, contextos. Quando temos que, nessas situações e nessas situações excepcionais, pontuando sempre que estamos falando de uma situação excepcional, que é a pandemia, e temos que elegir, temos que discriminar, temos que distinguir. E, uma vez que é necessário distinguir com base em critérios, discriminar com base em critérios, então, que sejam em critérios que consideram não somente o maior número de pessoas, não somente a maior efetividade, pero que também seja uma possibilidade de reparação de um sofrimento histórico que já vem se passando desde antes da pandemia e que também seja um alerta para que a situação não se repita futuramente. Então, há uma função didática que é apontada neste planteamento. Pero estou de acordo que é polêmico e que há uma dimensão de discriminação, pero defendemos que é uma discriminação positiva e não uma discriminação negativa. En ese mismo sentido, la pregunta que hace el doctor Julián, finalmente la pandemia está mostrando que el mayor riesgo de complicación y de muerte recae sobre las personas que han tenido más dificultades para acceder al sistema de salud, a unas condiciones de vida que sean propicias, y entonces la toma de decisiones estará allí enfrentando la protección de muchos individuos que ya son históricamente vulnerados. ¿Cuál criterio entonces se recomendaría la bioética social y crítica frente a muchos que ya son vulnerados históricamente? Excelente pregunta. Há conceito importante, evidentemente não especifiquei todas em detalhes estas abordagens, mas há conceito importante para ser compreendido nesta reflexão acerca da bioética social, especialmente com base na bioética crítica, que é esta que eu vem desenvolvendo, que é o conceito de interseccionalidade. Não sei se faz sentido falar assim, interseccionalidade em espanhol, em português falamos de interseccionalidade, que é, então, a intersecção, a sobreposição de fatores de vulneração. Então, em contextos extremamente desiguais e com estes históricos de explotação, há elementos de vulneração que se sobrepõem. Então, uma mulher pobre será mais vulnerável do que um homem pobre, porque, además da pobreza social, estamos em um contexto de forte discriminação de gênero, de uma estrutura patriarcal de violência e de exclusão das mulheres em ambiente de trabalho e tudo mais. Então, se agregarmos outro elemento, que é o elemento racial, vamos compreender que a mulher pobre, negra ou indígena tem mais sofrimento injusto, mais determinações de vulneração do que uma mulher pobre
blanca. Entonces, la consideración sería por definir, priorizar aquellas que más sufren históricamente, o sea, que tienen más intersección de vulnerabilidades que son marcadas por este contexto de globalización. Pero tal vez, em última instância, em situações de extrema desigualdade, poderia ter caso em que, aun considerando todas as intersecções, haveria a necessidade de distinguir entre duas pessoas na mesma situação. E aí chegamos finalmente ao critério que é o critério clínico, ou seja, a pessoa que é utilitarista em última, que é a pessoa entre elas que tem mais possibilidade de sobreviver ao tratamento ou, em última, de viver mais. Mira que não estou falando de pessoas, a princípio, que têm maior ou menor idade. Estou falando de pessoas que podem responder melhor ao tratamento, que pode ser uma pessoa mais velha, frente a um ninho ou uma niña que não tem a perspectiva por outras condições biológicas, etc. Estou fazendo este planteamento porque um ponto importante é não defender jamais a discriminação por idade, pero aceptando todavia uma consideração, uma proteção, uma atenção, ou sequer de ser uma discriminação positiva em favor daqueles que mais sofrem e na situação extrema em que as interseções não sejam suficientes, considerar sim uma parte do elemento utilitarista. Pues esa intervención ha generado desacuerdo. Tenemos acá uno de nuestros asistentes que manifiesta pues que el hecho de que una población haya sido históricamente vulnerada no debería, no podría justificar que se genere discriminación hacia otros grupos basado en el hecho de que estamos en pandemia. É um planteio e isso hay que respeitar. Pero o argumento ético é que as pessoas devem ser protegidas não somente por a situação histórica de exclusão, pero também por estas considerações de que em nossa região estas são as pessoas que estão em maior número e então há uma sobreposição de critérios sociais, de critérios clínicos, de critérios utilitaristas que justificam este planteio que defendemos em nossa publicação, pero compreendendo, evidentemente, que uma perspectiva neoliberal, por exemplo, de pessoas liberais, pode dizer que não, que devem ter acesso, devem ter tratamento somente as pessoas que podem pagar, que têm plata para aceder ao tratamento. Isto é um planteio e há argumentos éticos para isto, pero no es aquello que defendemos. Bueno, teniendo en cuenta la complejidad para la toma de decisiones, que hay que observar distintas perspectivas bioéticas y que las propias personas tienen capas o intersecciones, como usted lo expresa, de vulneración de sus derechos, ¿cuál sería la utilidad o hasta qué punto la inteligencia artificial podría apoyar esos procesos de toma de decisiones, no solamente desde lo técnico, sino con consideraciones éticas? Bien, não saberia dizer, não poderia dar uma resposta completa ou bem, porque não he estudado uma questão muito importante, todavia que considero muito importante, que é a questão da inteligência artificial. Eu considero que a tecnologia, incluso a inteligência artificial, pode ser aplicada de um modo positivo ou de um modo negativo. Não há uma definição a priori acerca de se seria adequado ou não. Creio que deveríamos considerar o contexto, deveríamos considerar quais são os elementos de algoritmos, por exemplo, que estão sendo indicados, porque um algoritmo pode indicar que seria importante priorizar as pessoas que têm mais plata, que podem pagar o tratamento ou podem pagar
las medicaciones para una eventual complexificación del caso. Entonces, una inteligencia artificial no es por sí misma una tomadora de decisiones. Ela tiene algoritmos que son apuntados por humanos. Y ahí creo que sería importante comprender que estes humanos estão apontando, por quê e em qual bases éticas. Pero é uma reflexão importante, não somente por la novidade, pero porque de hecho pode ser uma ajuda muito importante para essas tomas de decisões, desde que não se desconsidere esta parte humana, que é de quem produz estes algoritmos e de quem os regula, etc. En ese sentido, una última pregunta, ya que nos quedan unos 3 minutos. En términos generales, ¿cuál es la dificultad teórica para aceptar que la bioética finalmente es una disciplina política? Y se la quiere plantear en muchos ámbitos, particularmente en el asistencial, como algo ajeno a la política. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para lograr ese reconocimiento? Creo que en modo general las personas no comprenden o que es la política. Y evidentemente no estamos hablando de política partidaria, no estamos hablando de política, si quiere, ideológica. Estamos hablando de la política como el medio para las personas organizarem em coletividade, apontarem padrões, compromissos, regras comuns para viver bem em comunidade. Então, isto é política com P maior. E neste sentido, a bioética é necessariamente política. Quando se habla de que a bioética não pode falar de política, não pode se aproximar da política, aí não estamos falando de bioética, porque podemos estar falando de ética, que é filosófica, que é abstrata, que pode ser puramente aleja de los contextos, pero quando falamos de bioética, estamos falando de ética prática, de ética aplicada, de situações concretas de vidas, e estas situações, quer sejam individuais ou particulares, estão atravessadas por la política ou por la negação de la política. Então, creo que o principal desafio é uma toma de consciência, é um conhecimento das pessoas da importância da política em suas vidas e da estratégia que se usa em los sistemas de educação, nos sistemas de mídia, para demonizar a política, justamente para que as pessoas não se involucrem e não compreendam esses determinantes coletivos que afetam cotidianamente e a todo momento de suas vidas. É um grande desafio. Bien, Tiago, muchísimas gracias. No sé si el doctor Julián Ramírez aún está aquí y quiere hacer un cierre de la actividad. Doctor Tiago, muchísimas gracias por todas las perspectivas que nos puso. En el Departamento de Medicina Interna hemos procurado abrir un poco nuestra mirada, no solamente incluir la mirada biomédica tradicionalmente hegemónica en estos programas, sino empezar a abrir camino para que nuestros estudiantes, nuestros médicos, nuestros residentes de medicina interna, nuestros profesores, tomen en consideración estas perspectivas. Ha sido usted muy amable por compartir con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, doctor Julián, muchas gracias, doctora Mónica, muchas gracias a todos y a todos.